bem-vindo à videoaula de hoje. Eu sou Amanda, professora de português. Hoje vamos estudar os casos gerais da concordância verbal, conteúdos que estão entre as páginas 28 e 30 do seu livro didático. Agora, eu peço que você pause esse vídeo e faça as atividades de número 18, 19 e 20. Assim que você terminar, volta para cá para que possamos fazer a correção, ok? Podemos corrigir? O exercício número 8 está estruturado em cima da capa deste livro. A fila anda, mulheres poderosas não choram. O item A nos pergunta qual é a forma verbal presente no título desse livro. Então, temos a fila anda. A forma verbal é anda. Forma verbal é o verbo conjugado. O item B pergunta qual é o sujeito dessa forma verbal. No caso, a fila. Em relação ao subtítulo, Mulheres Poderosas Não Choram, o item C nos pergunta qual a forma verbal desse subtítulo, no caso, choram, e o item seguinte, qual é o sujeito dessa forma verbal, que no caso é Mulheres Poderosas. O último item desse exercício pede que observemos as duas formas verbais em estudo, anda e choram, e pede que pensemos na diferença de flexão. Então, temos anda, flexionado na terceira pessoa do singular, e choram, que é um verbo que está flexionado na terceira pessoa do plural. Por que essa mudança na flexão? Essa mudança na flexão tem a ver com o sujeito a que cada forma verbal se refere. No caso do título do livro, anda se refere a um sujeito singular, a fila. E no subtítulo, o sujeito é plural, mulheres poderosas. Questão 18. Descubra quem é e o que pensa o morador de São Paulo. O item A. Na composição do anúncio, qual é a relação de sentido entre a imagem e o trecho, quem é e o que pensa, que faz parte da mensagem verbal? Bom, na parte não verbal, na parte imagética desse anúncio, temos uma impressão digital e no meio dessa impressão digital, um rosto de alguém sorrindo, de alguém que aparentemente está feliz. A impressão digital é algo que confere individualidade a cada pessoa. Então, uma marca do morador de São Paulo talvez fosse estar sempre pensando positivamente, estar feliz. Item B. Se os sujeitos dos verbos descubra e pensa estivessem no plural, como deveria ser redigida a frase utilizada no anúncio? Como falamos anteriormente, o verbo tende a concordar em número e pessoa com o sujeito a que se refere. Então, se passássemos esse enunciado para o plural, teríamos a seguinte sentença: descubram quem são e o que pensam os moradores de São Paulo. Número 3. O exercício seguinte trabalha com 3 manchetes. Manchete 1. Curitiba inaugura o único hard rock café do Brasil. Manchete 2. Moradores do bairro do Arizona inauguram igreja de Santa Paulina. Manchete 3. Em Santiago, Chile e Equador inauguram a Copa América. O item A pede que observemos os verbos que foram empregados nessas manchetes. Reparem que é o mesmo verbo, o verbo inaugurar, porém conjugado de forma diferente. No primeiro caso, temos inaugura, no singular, pois se relaciona com o sujeito Curitiba, que está no singular, um sujeito simples. No segundo caso, temos inauguram, uma forma verbal que está no plural, por se relacionar com o núcleo desse sujeito simples, que é moradores. No último caso, temos também a forma inauguram. Nesse caso, porque essa forma verbal se relaciona com um sujeito composto, Chile e Equador. O item B pede que focalizemos a forma verbal inauguram nos enunciados 2 e 3. É importante notar que o que motiva essa flexão é diferente em cada um desses enunciados. No enunciado 2, a forma verbal inauguram está no plural
pois se relaciona com um núcleo plural de um sujeito simples, moradores do bairro Arizona. No caso da terceira sentença, estamos diante de um sujeito composto, Chile e Equador. Temos aí dois núcleos. Como temos dois núcleos, precisamos levar esse verbo também para o plural. Vamos então sistematizar esses conhecimentos, essas regras sobre a concordância? Uma questão importante é que os casos gerais de concordância verbal para falantes nativos de uma língua, para falantes que tenham algum grau de escolaridade, como é o teu caso, essas regras não são tão difíceis de se apreender. Vamos a elas? Concordância com sujeito simples. Sabemos que o sujeito simples é aquele formado por apenas um núcleo. Exemplo: aquela pequena e encantadora menina conquistou os professores. O sujeito, aquela pequena e encantadora menina, apesar de ser formado por 5 palavras, apenas uma dessas palavras é que faz com que, imageticamente, pensemos nesse ser. É a palavra menina. Menina, então, é um núcleo desse sujeito simples. Um núcleo que está no singular. Logo, o meu verbo também tem que estar no singular. Menina conquistou. No segundo exemplo, os professores me ajudaram a estudar para a prova. Temos também um sujeito simples, os professores. Apesar desse sujeito fazer com que nós pensemos em mais de um ser, em mais de um professor, gramaticalmente esse sujeito só tem um núcleo, a palavra professores. Palavra essa que, por estar no plural, leva também o verbo para o plural. Professores ajudaram. Então, com o sujeito simples, temos que pensar que o verbo vai concordar em número com o núcleo desse sujeito. Diante de um sujeito que tem o núcleo no singular, verbo no singular. Quando temos um sujeito com um núcleo plural, o nosso verbo também vai para o plural. Passemos então para o estudo da concordância verbal com o sujeito composto. O sujeito composto, como sabemos, é formado por 2 ou mais núcleos. Essa quantidade de núcleos, por si só, já vai fazer com que flexionemos o nosso verbo no plural. Vamos olhar os exemplos? Pequenos lírios brancos e folhagens delicadas rodeavam a área do lago. Reparem que, nesse sujeito, pequenos lírios brancos e folhagens delicadas, nós temos 2 palavras nucleares que faz com que pensemos, que imaginemos esses sujeitos, que são as palavras lírios e folhagens. No caso, lírios e folhagens rodeavam. É a quantidade de núcleo que vai fazer com que o meu verbo seja flexionado no plural. Nesse primeiro exemplo, os núcleos estão já no plural, o que por si só já determinaria a flexão verbal também no plural. Na capa do livro, o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe, nós não temos núcleos no plural. Porém, a soma de 2 núcleos, no caso, monge e executivo, faz com que o meu verbo também tenha que ir para o plural. No caso, o monge e o executivo falam. Eu tenho 2 núcleos, monge e executivo. Essa é a regra geral de concordância com sujeito composto. No Brasil, temos a tendência de produzirmos enunciados colocando o sujeito antes do verbo, caso dos exemplos que acabamos de estudar. No entanto, podemos produzir enunciados colocando o sujeito depois do verbo. Nesse caso, temos algumas peculiaridades no que se refere à concordância verbal. Quando o sujeito composto aparece depois do verbo, temos a possibilidade de fazermos a concordância do verbo com todos os núcleos desse sujeito. Por exemplo, viajaram o pai, a mãe e os 5 filhos. Temos aqui um sujeito composto que é formado por 3 núcleos, pai, mãe e filhos. 3 núcleos, plural, o que faz com que o verbo também vá para o plural. Porém, uma outra possibilidade que não torna errada a nossa construção gramatical é fazermos a concordância apenas com o núcleo mais próximo. Por exemplo, viajou o pai, a mãe e os 5 filhos.
Continuamos com um sujeito composto formado por o pai, a mãe e os 5 filhos. Porém, a forma verbal viajou está no singular, pois se relaciona apenas com o núcleo mais próximo, pai. No exemplo seguinte, temos: viajaram os 5 filhos, o pai e a mãe. Nesse caso, a forma verbal viajaram está no plural, porque filhos é o núcleo mais próximo, também está no plural. O exercício 21 pede que identifiquemos qual das alternativas apresenta correta concordância verbal. Vamos ver as opções. Letra A. Passou pela minha cabeça as estradas de terra, as viagens de barco pelos rios do Pará, as entrevistas com as pessoas humildes, as histórias de vida. A letra A não apresenta correta concordância verbal, pois o verbo passar está no singular e está se relacionando com um sujeito composto cujos núcleos estão no plural. Letra B. Se vocês virem todos os detalhes do projeto com mais atenção, hão de concluir que ele não será ecologicamente sustentável, nem será tampouco viável economicamente. Nesse caso, temos 4 orações. Precisamos então estudar o sujeito de cada uma delas para podermos avaliar se a concordância verbal está ou não correta. O sujeito da primeira oração está representado pelo pronome vocês, que está no plural, o que vai fazer com que o verbo seja flexionado no plural. Temos aqui a forma verbal virem. Na segunda oração, temos um sujeito desinencial, mas um sujeito desinencial cujo referente é o pronome vocês da primeira oração, o que vai fazer com que o verbo se flexione no plural, hão de concluir. Na terceira oração, temos o pronome ele, que retoma projeto. Esse pronome está no singular, o que determina que o verbo também seja flexionado no singular. Ele não será. Em relação à quarta oração, temos também um caso de sujeito desinencial. Um sujeito desinencial que retoma projeto. Como o sujeito está no singular, o verbo também fica no singular. Nem será tampouco viável. Então, temos uma correta concordância verbal no item B. Vamos ver as demais opções. Peço que seja mandado para mim o mais breve possível as informações que combinamos. Nesse caso, deveríamos ter a forma verbal sejam, flexionada no plural, e a forma nominal do verbo no particípio deveria estar flexionada tanto no plural quanto em gênero. Item D. Gostaria também que fosse marcado nas plantas encaminhadas os espaços que foram inventariados pelo patrimônio da União. Mesmo erro do item C. Precisamos flexionar o verbo no plural, fossem, e o particípio também deve ser flexionado no plural. Fossem marcados os espaços. A atividade seguinte pede para reescrevermos as opções que apresentaram problema na concordância, corrigindo esses erros. Então, o item A deveria apresentar a seguinte forma: passaram pela minha cabeça as estradas de terra, as viagens de barcos pelos rios do Pará, as entrevistas com as pessoas humildes, as histórias de vida. Verdadeiras lições que não se aprendem na escola. Ou seja, o verbo passar precisa estar no plural para concordar com o sujeito composto que vem logo depois dele. Sujeito composto esse que tem todos os núcleos no plural. Item C. Peço que sejam mandadas para mim o mais breve possível as informações que combinamos. Nesse caso, o termo informações é que vai determinar a flexão de plural da forma sejam marcadas. Item D. Gostaria também que fossem marcados pelas plantas encaminhadas os espaços que foram inventariados pelo patrimônio da União. Deveríamos então ter a estrutura fossem marcados, pluralizada, para concordar com os espaços. Para fazermos a atividade 23, vamos ler o texto Estamos Crescendo Demais, na página 30. O nosso complexo de vira-lata tem múltiplas facetas. Uma delas é o medo de crescer. Sempre que a economia brasileira mostra um pouco mais de vigor, ergue-se sinistro um coro de vozes falando em excesso de demanda, retorno da inflação e pedindo medidas de contenção.
O IBGE divulgou as contas nacionais do segundo trimestre de 2007. Não há dúvidas de que a economia está pegando ritmo. O crescimento foi significativo, embora tenha ficado um pouco abaixo do esperado. O PIB cresceu 5,4% em relação ao segundo trimestre do ano passado. A expansão do primeiro semestre foi de 4,9% em comparação com o igual período de 2006. A turma da bufunfa não pode se queixar. Entre os subsetores do setor serviço, o segmento que está bombando é o de intermediação financeira e seguros, crescimento de 9,6%. O Brasil continua sendo o paraíso dos bancos e das instituições financeiras. Não obstante, os porta-vozes da bufunfa financeira, pelo menos alguns deles, parecem razoavelmente inquietos. Há razões para esse medo? É muito duvidoso. Ressalva trivial. É claro que o governo e o Banco Central nunca podem descuidar da inflação. Se eu fosse cunhar uma frase digna de um porta-voz da bufunfa, eu diria, parafraseando uma outra máxima trivializada pela repetição, o preço da estabilidade é a eterna vigilância. Entretanto, a estabilidade não deve se converter em estagnação, ou seja, o que queremos é a estabilidade da moeda nacional, mas não a estabilidade dos níveis de produção e de emprego. A aceleração do crescimento não parece trazer grande risco para o controle da inflação. Ela não tem nada de excepcional. O Brasil está se recuperando de um longo período de crescimento econômico, quase sempre medíocre, inferior à média mundial e bastante inferior ao de quase todos os principais emergentes. O Brasil apenas começou a tomar um certo impulso. Não vamos abortá-lo por medo da inflação. A atividade 23 pede que identifiquemos entre as alternativas aquela que apresenta a mesma regra de concordância verbal aplicada à seguinte sentença: o governo e o Banco Central nunca podem descuidar da inflação. Nesse caso, a forma verbal podem está flexionada no plural por conta do sujeito composto que a antecede, o governo e o Banco Central. Então, é o sujeito composto que está determinando a flexão do verbo no plural. Alternativa A. Continuam bem comportadas as expectativas de inflação para 2007 e as taxas de juros. Saem-se bem no Brasil os bancos e as instituições financeiras. Temos duas orações e ambas são formadas por sujeitos compostos. Esses sujeitos vão determinar a flexão no plural dos verbos. Na primeira oração, a forma verbal continuum está no plural, concordando com os núcleos expectativas e taxas. Na segunda oração, temos a flexão no plural do verbo sair para concordar com o sujeito composto, os bancos e as instituições financeiras. Portanto, o gabarito é a letra A. Todavia, vamos observar as regras de concordância aplicadas às demais sentenças? Item B. O IBGE divulgou ontem as contas nacionais do segundo trimestre de 2007. O Banco Central deveria impor regras rígidas aos bancos. Nesse caso, em ambas as orações, temos sujeito simples cujo núcleo é singular, o que determina a flexão do verbo no singular. Sujeito da primeira oração, o IBGE. Sujeito da segunda oração, o Banco Central. Alternativa C. Temos ao mesmo tempo aumento do grau de utilização da capacidade pré-existente e aumento do estoque de capital. O controle da inflação não pode correr riscos. Temos também duas orações, só que na primeira oração temos um caso de sujeito desinencial e na segunda oração um caso de sujeito simples, que vai determinar a flexão do verbo no singular. O controle da inflação não pode correr riscos. Controle é o núcleo desse sujeito simples. Alternativa D. Mas ainda estamos crescendo menos do que quase todos os países emergentes. A turma da bufunfa não pode se queixar. Temos duas orações, a primeira com o sujeito desinencial, a segunda com o sujeito simples, a turma da bufunfa. O núcleo no singular turma determina a flexão do verbo também no singular. Por fim, a aceleração de crescimento não parece trazer grande risco para o controle da inflação. O crescimento do Brasil é inferior à média nacional. Nesse caso, as duas orações apresentam um sujeito simples com núcleo no singular, o que determina a flexão no verbo do singular. Sujeito da primeira oração, a aceleração de crescimento. Núcleo, a aceleração. Sujeito da segunda oração, o crescimento do Brasil. Núcleo, crescimento.
Vamos organizar as ideias? Página 31 do seu livro. No início desse capítulo, você estudou as vozes verbais. Voz verbal é a relação que se estabelece entre o sujeito e o verbo de uma determinada oração. Nossa tarefa é associarmos esses retângulos, o número desses retângulos, com as frases que estão desse lado da tela. Retângulo 1. Na voz ativa, o sujeito é o agente do processo verbal. 2. Na voz passiva, o sujeito é paciente da ação verbal, isto é, o sujeito recebe ou sofre a ação verbal. 3. Na voz reflexiva, o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente da ação verbal. O retângulo 4 nos traz a estrutura da voz passiva analítica, sujeito mais verbo auxiliar mais particípio, sendo o emprego do agente da passiva opcional. Último retângulo, estrutura da voz passiva sintética. Verbo transitivo direto, mais o pronome ser apassivador, mais o sujeito paciente. Vamos ler as frases. Os agentes das leis prenderam os suspeitos. Aqui temos um sujeito agente, os agentes da lei. Logo, a primeira frase se relaciona com o retângulo de número 1. Segunda frase. Poucas testemunhas foram ouvidas naquele dia. Estamos diante de uma estrutura de voz passiva, logo, número 2. Mas uma estrutura de voz passiva analítica. Então, também podemos colocar para esta segunda frase o número 4. Terceira frase. A notícia foi recebida com tristeza por todos. Novamente, uma estrutura de voz passiva. Coloquemos o número 2. Uma estrutura de voz passiva analítica. Também poderemos associar o número 4 a essa terceira frase. Seguindo, buscam-se novos talentos musicais. Nesse caso, também temos uma estrutura de voz passiva, o que nos permite colocar aqui o número 2. Mas uma estrutura de voz passiva analítica. Então, podemos associar também o número 5. Por fim, feri-me ao limpar a faca, temos uma estrutura de voz reflexiva, em que o sujeito pratica e recebe o efeito da ação. Logo, número 3. Então, o nosso gabarito ficou para a primeira frase, número 1, para a segunda e terceira frases, números 2 e 4, para a quarta frase, coloquemos o número 2 e o número 5, e para a última frase, o número 3. Agora vamos organizar nossas ideias em relação ao conteúdo da aula de hoje, concordância verbal. O retângulo 6 nos traz a seguinte regra. Com o sujeito simples, o verbo flexiona-se no singular se o núcleo do sujeito estiver no singular, ou no plural, se o núcleo do sujeito estiver no plural. O retângulo 7 nos traz a regra do sujeito composto anteposto. Nesse caso, o verbo flexiona-se no plural, concordando com todos os núcleos. Por fim, no caso de sujeito composto pós-posto, o verbo concorda com o núcleo mais próximo ou flexiona-se no plural, concordando com todos os núcleos do sujeito. Vamos então ver quais dessas frases estão associadas a essas regras. Primeira frase. Muitos estudantes aplaudiram a declaração do diretor. Nesse caso, temos um sujeito simples, muitos estudantes, cujo núcleo está no plural, o que determina a flexão do verbo no plural. Então, coloquemos o número 6 para esta frase. Segunda frase. Quadros e estatuetas enfeitam o escritório. Temos um caso de um sujeito composto anteposto ao verbo, o que vai fazer com que esse verbo seja flexionado no plural. Regra número 7 para esta frase. Terceira frase. Enfeita a sala um quadro e 2 estatuetas. Temos um caso de sujeito composto pós-posto ao verbo. A forma verbal enfeito está no singular para concordar com o núcleo mais próximo, quadro. Então, coloquemos aqui o número 8. Última frase. Discutem pai e mãe sobre o filme que viram. Outro caso de sujeito composto pós-posto ao verbo. Nesse caso, o verbo está flexionado no plural, seguindo a regra de que é possível concordar com todos os núcleos que aparecem depois do verbo. Ok? Em relação à atividade de casa, eu peço que na seção Hora de Estudo, página 35 do seu livro, você faça as atividades 11, 13 e 14. No seu livro de atividades, eu peço que você faça os exercícios
3, 4, 5 e 10, que estão entre as páginas 4 a 6. Bom estudo e até a próxima aula!